Avisei para vocês que no semanal a gente estava com um alto grau de volatilidade, né, aí, que os sinais pouco espaçados no próprio Fumanchu semanal já estava trazendo para a gente leituras de um mercado realmente em indecisão. A gente está vendo agora a nossa zona que funciona como maior rejeição, sim, nos rejeitando, e a nossa zona que funciona como maior suporte, sim, nos suportando. Isso claramente coloca a gente num canal lateralizado e o mercado não vai se decidir até sair disso. Sintam-se honestamente abençoados de conseguir ter uma visão tão clara de onde essas validações, pelo menos no intraday, assim, são mapeadas, tá? Diversas vezes, quando a gente está operando diversos ativos nesse mercado, essas leituras não são tão claras. Mas agora, a gente consegue, né? Ao longo das lives, eu junto aqui com vocês, acredito que eu consegui trazer muito bem essas zonas de suporte e resistência e que a gente está caminhando dentro delas até agora. Eu falei para vocês na semana passada, na live passada, que eu não queria ninguém sofrendo de euforia, ninguém dentro da FOMO, até que a gente rompesse determinado valor, que era o valor ali, se não me engano, da resistência que a gente estava. Inclusive, eu estava até dando uma olhada no índice alemão, que por sinal, ó, nossa senhora, parece até que ligaram o foguete ao contrário aqui. E os caras tão mal mesmo. Olha esse gap aqui. Olha esse gap de abertura. Hoje o negócio na Europa tá realmente não muito bom, tá? Eu já vou até, inclusive, já deixar aberto para vocês aqui. A gente está vendo, né, o que se espera dentro de um cenário de guerra, que é, obviamente, todo o mundo, né, tentando fugir do risco. E infelizmente Bitcoin, por mais que ele esteja se mostrando que veio, por mais que ele claramente está se segurando de uma maneira insanamente forte para mim frente a uma possível terceira guerra mundial, ainda assim é catalogado como um ativo de risco. E a gente está vendo agora exatamente o que se espera de uma situação dessas, né? Que são as pessoas com medo, procurando menos risco e por consequência, né, vendo o outro lado da coisa. Agora que o mundo inteiro começa a ficar cabreiro, né, começa a ficar mais receoso, que agora as trocas começam a ficar mais receosas, que tudo começa a ficar, tudo tem aquele grau de medo, aquele grau de incerteza. É natural que as coisas que regram a nossa vida, como commodities, por exemplo, comecem a ficar mais caras. Para quem curte bastante conversar sobre ciclos de mercado, dá uma olhada no próprio livro do Martin J. Pring, que eu falo para vocês, que eu falo para vocês absorverem o tempo inteiro, que na minha opinião é uma das bíblias de análise técnica. Ele foca bastante, inclusive, nos movimentos cíclicos entre cada mercado, dos movimentos cíclicos entre commodities, ações e tudo mais. Então é bem bacana para vocês, para vocês já terem uma noção de como os mercados giram entre si, né? Que a gente vê. De qualquer forma, eu poderia perder 1000 anos nessa explicação, mas eu não vou muito mais longe que isso, justamente porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Mas o mercado está se comportando como deveria, tá? Falando de maneira bem sincera, eu gostaria muito, né? Aquele movimento que a gente viu no início da semana era um movimento que poderia esboçar uma reação muito forte. Mas assim como todo bom canal lateralizado, a gente mapeou a maior resistência no semanal. Já deu para ver, né, que independente de qualquer movimento abaixo daquele patamar específico do semanal, que era a nossa maior resistência, tudo infelizmente acaba sendo ruído. E olha que importante a gente esperar o fechamento semanal, olha que importante a gente ter noção do peso de uma vela que demora uma semana inteira para fechar. Isso faz com que a gente não tome nenhuma decisão mais, eu diria, premeditada, assim, eu diria, contando com o ovo no cu da galinha, que nem eu falo com vocês o tempo inteiro, entendeu? Então agora, a gente está observando, infelizmente, uma correção vindo um pouco maior para o Bitcoin, tá? Triste, mas acontece, paciência. Bitcoin, infelizmente, rompeu os seus 40 mil dólares, né? E eu mostrei para vocês como os valores fechados são importantíssimos para a gente. O valor de 40 mil dólares é extremamente importante pra gente. E uma vez que a gente rompe os 40 mil, infelizmente, a gente vai estar procurando patamares menores um pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês isso de maneiras mais complexas e de maneiras mais simples hoje, dando alguns exemplos também para vocês conseguirem só ver de maneira clara como a análise técnica realmente funciona bastante, como a gente aguardar os fechamentos, entender linhas de tendência. Claramente, as coisas vão ficar mais desanuviadas pra gente, tá?
Já indo adiante, tá? Depois que a gente fez essa breve introdução, a gente já vê, né? Isso é uma notícia de hoje, inclusive, de hoje mais cedo. A gente vê que ainda assim, infelizmente, o negócio lá só vai continuar. Baseado nos meus contatos e no que eu tenho estudado bastante a respeito disso, me parece que o filho da Putin não vai arredar o pé, não vai mesmo. Isso aqui vale até vocês verem depois, dê uma olhada lá no G1. Vale a pena acompanhar isso, porque, galera, o mundo só vai voltar, cripto em especial, todos esses projetos que requerem que o mundo tenha um mínimo de instabilidade, estabilidade, para voltar, precisam que o mundo tenha um mínimo de estabilidade para voltar a crescer. Simples assim. A gente precisa voltar para um momento ásperas, mais próspero, no sentido de que ninguém tem medo de tomar uma bomba nuclear na cabeça, no sentido de que ninguém espera o crash de um mercado que vem se supervalorizando já há um tempo. No que diz respeito ao exterior, a coisa não tá boa pra gente, tá? A coisa não tá boa pra gente mesmo. Então, isso aqui foi só um exemplo, para não ficar indo dentro de um monte de notícias e de tudo mais. Já ficou claro, assim, já tá claro que esse conflito ainda continua, que as coisas não vão se resolver tão cedo. Já adianto para vocês que eu estava vendo o relato de alguns de alguns soldados russos, e eles falam que a galera mais high-ranking que desistiu da guerra, ou que foi capturada e tudo mais, falando que ainda faltam. O Putin calculou 2 semanas de invasão constante, querendo dominar toda a Ucrânia em 15 dias, mais ou menos. Então ainda faltam alguns bons dias para isso acontecer. Naturalmente as coisas devem estar se adaptando lá. Fica muito difícil de dizer quando isso começa, quando isso termina, mas a gente já está vendo mais do que nunca agora, realmente mais do que nunca, a necessidade de um ativo que não tenha rabo preso com política, que não tenha rabo preso com nenhuma moeda fiduciária, que seja uma rede segura, que seja uma rede imparcial, principalmente. Porque o que você tem que entender é que o Bitcoin não vai ser usado só por quem você gosta, entendeu? Então, e não tem problema, a rede foi criada para isso, a rede foi criada para não ter julgamento, entendeu? No final das contas, o mercado se autorregula. Então, você querer colocar um julgamento parcial ali dentro só vai cagar muito mais a parada, entendeu? Então, quando a gente vê, por exemplo, agora, olha que bizarro, assim, agora se você falar qualquer coisa contra a guerra dentro da Rússia, você pode ser preso sob pena de 15 anos. Se você for pego protestando contra a guerra na rua, você tem pena de até 5 anos de cadeia. Então, cara, olha que insanidade uma porra dessa, se ligou? Mais uma vez, eu falei pra vocês lerem George Orwell na semana passada, 1984. Cara, quem não leu, quem não viu o filme, veja, por favor, porque, cara, final feliz só existe na Disney, rapaziada. Se a gente não se mexer, o bagulho não vai pra frente, entendeu? Então tá ficando cada vez mais trevas, tá ficando cada vez mais claro a importância do Bitcoin nisso tudo. Então, por favor, cara, não do Bitcoin, né, mas do criptomercado como um todo, mas o Bitcoin, né, a gente sabe que é o bastião, é a rede ainda inviolada, é a rede que começou tudo, né, onde é o maior market cap e tudo mais, por isso que eu faço essas referências, tá? É muito importante que a gente acorde para a vida e que, infelizmente, o lado hollywoodiano da coisa faz com que a gente sempre espere que no fim as coisas vão dar certo, quando no final, se a gente não se mexer, infelizmente não dá certo, tá?